Olá, professor Emerson Bruno, para a nossa primeira aula de defesa sanitária vegetal, analisando o decreto 24.114 de 1934. Nós vamos falar a respeito da legislação referente à defesa sanitária vegetal. Não sei se alguém já pegou o edital e já deu uma olhadinha em todas as inúmeras normas, que compõem o tema, que compõem a defesa sanitária vegetal. Só que, naturalmente, nós não vamos analisar toda a legislação, mas eu já separei os principais pontos da legislação para o concurso de vocês, tá? Lembrando, eu sou bacharel em Direito, sou um profissional da área jurídica, naturalmente eu não tenho conhecimento técnico referente à medicina veterinária, referente à biologia, tá? Mas o concurso público, a minha matéria, não vai cobrar de vocês os conhecimentos biológicos, técnicos, referente aos vegetais, referentes à defesa sanitária animal, que a gente vai ver mais à frente, O que o examinador quer é se você tem a compreensão de como que está estruturado, como que está organizada legalmente a defesa sanitária, seja a defesa sanitária animal, seja a defesa sanitária vegetal, tá? Então a nossa aula aqui, é uma aula sobre a legislação referente à defesa sanitária vegetal e a gente vai ver mais à frente também a defesa sanitária animal. Tá? É por isso que vocês têm um profissional do direito, um bacharel em direito e não um biólogo, não um veterinário, não alguém aí com mais propriedade técnica com relação aos termos, ao assunto na prática, tá? O nosso objetivo é fazer com que vocês sejam aprovados no concurso. O concurso cobra a legislação, então a gente precisa ter aula de legislação, tá? E antes que alguém pergunte ou fique na dúvida, professor, nós temos uma norma, que é justamente a primeira norma do edital, que ela é de 1934, que é o decreto 24.114 de 34. Eu tenho que lembrar que em 34, nós tínhamos ali uma situação peculiar no país, onde o decreto, gente, ele tinha força de lei, tá? Então, apesar do nome ser decreto, é como se nós estivéssemos estudando aqui, a primeira e a mais importante norma referente à defesa sanitária vegetal, o embasamento de todo o nosso sistema legislativo referente à defesa sanitária vegetal, tá? Então é por isso que começa lá atrás, lá na década de 30 do século passado, e a gente vai chegar até as normas, até as portarias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as portarias do MAPA, as portarias estaduais, os decretos estaduais, enfim, toda a legislação referente e importante aí para o concurso, tá? Só que com a minha experiência de prova aí, como eu disse, desde 2004, trabalhando com esse tipo de norma, trabalhando com esse tipo de concurso, e não só nessas normas específicas, mas no próprio direito constitucional, tá? Examinador, quando vai fazer uma questão de prova, tá? Referente a esse tipo de legislação, ele não costuma se aprofundar muito nos detalhezinhos. Eu tenho uma cobrança que, em regra, acaba sendo uma cobrança mais superficial, mais calcada na legislação mais importante, ou seja, nas leis, nos decretos mais importantes, tá? Então, nesse nosso primeiro encontro aqui, nesse nosso primeiro tempo, melhor dizendo, a gente vai dar bastante atenção para o decreto 24.114 de 1934, que aprova o regulamento de defesa sanitária vegetal. Vocês estão estudando defesa sanitária vegetal e vocês precisam naturalmente estudar o regulamento referente à defesa sanitária vegetal em nosso país, tá? E sempre muito cuidado com a parte inicial da legislação, porque ela vai trazer alguns conceitos, ou delimitar as questões referentes à fiscalização, à atuação, à defesa sanitária vegetal. Então vejam só, Regulamento da defesa sanitária vegetal, capítulo 1, disposições preliminares. O que nós temos no artigo 1º, e vocês já irão marcar aí o artigo 1º, porque ele pode ser uma questão na prova de vocês, tá? São proibidos em todo o território nacional, nas condições abaixo determinadas, a importação,
o comércio, o trânsito e a exportação. Então percebam que eu estou falando de uma proibição, eu não posso ter, né, em determinadas situações, a importação, o comércio, o trânsito e a exportação, tá, de certos produtos vegetais, né, de certos vegetais. Então vejam só, na linha A, de vegetais e partes de vegetais, como sejam, né? Aqui tudo parte de vegetal, ó. Mudas, galhos, estacas, bacelos, frutos, sementes, raízes, tubérculos, bulbos, rizomas, folhas e flores, quando portadores de doenças ou pragas perigosas. Questão natural, né? Eu não posso ter nem a importação, o comércio, o trânsito ou exportação de um vegetal ou de uma parte de um vegetal, e aí vem falando de todas as partes, quando esse vegetal ou parte dele é portador de uma doença ou praga perigosa, tá? Eu tive a oportunidade de morar em Dionísio Cerqueira, na fronteira de Santa Catarina, né, com o Paraná, e não só na fronteira de Santa Catarina com o Paraná, mas sobretudo na fronteira do Brasil com a Argentina. Inclusive, né, diversos amigos lá da cidade, um abraço aí para o pessoal do extremo oeste de Santa Catarina, um abraço para o pessoal lá da fronteira, né? E aí o que acontece? Era muito comum, ao passarmos ali, ó, no posto, né, alfandegário, no posto de fronteira, seja do lado brasileiro, seja do lado argentino, nós termos toda uma fiscalização, toda uma inspeção por parte das autoridades de ambos os países para ver se você estava transitando ou não com algum tipo de alimento proibido, né? Um alimento seja vegetal, seja de origem animal. Tá? Então, ó, essa fiscalização, esse controle, né, inclusive do trânsito, tá, é algo muito comum, muito pertinente a todas as legislações de defesa sanitária, seja no Brasil, seja na Argentina, seja em outros países, por exemplo. Tá? Então, ó, são proibidos em todo o território nacional, nas condições abaixo determinadas, a importação, o comércio, o trânsito, a exportação de vegetais e parte de vegetais, como sejam mudas, galhos, estacas, bacelos, frutas, sementes, raízes, tubérculos, bulbos, rizomas, folhas e flores, quando portadores de doenças ou pragas perigosas. Eu preciso saber o conceito de cada uma dessas partes biologicamente? Claro que não, tá? A prova de legislação não é uma prova de biologia, não vai ter esse tipo de pergunta para vocês. Além disso, ó, eu não posso ter, né, nenhuma dessas situações, ó, importação, comércio, trânsito, nem exportação de insetos vivos, ácaros, nematóides e outros parasitos nocivos às plantas em qualquer fase de evolução. Se eu não posso, né, transportar o vegetal, muito menos o inseto, a praga, o parasita que ataca aquele vegetal, tá? Então a letra B aqui, ó, é uma questão natural. Ah, professor, tem um acento aqui no insetos, tá? É que em 1934 o português era assim, gente, tá? Então não preocupa com isso não, o importante é vocês entenderem a legislação, tá? Letra C, cuidado, ó, já vi uma questão de concurso abordando a letra C. É proibido, tá? Nas condições abaixo determinadas, a importação, o comércio e a exportação, C, de culturas de bactérias e cogumelos nocivos às plantas. Então percebam que a preocupação não é só com o vegetal em si, mas tudo aquilo que pode ser nocivo ao vegetal. Aí quando fala do inseto, do ácaro, de um parasita, todo mundo fala, ah não, tudo bem, não tem problema. Aí quando fala de um cogumelo, o pessoal fala, ah, cogumelo pode, tá? Cogumelo pode. Gente, cogumelo, quando ele é nocivo à respectiva planta, também não pode, tá? Então, letra C, ó, de culturas de bactérias, né, de culturas de bactérias e cogumelos nocivos às plantas. Letra D, o que está proibido também, ó, seja, né, importação, comércio, trânsito ou exportação de caixas, sacos e outros artigos de acondicionamento que tenham servido ao transporte dos produtos enumerados nesse artigo.
Peraí, se eu tenho a contaminação do vegetal, eu posso ter também a contaminação aonde? Ora, na embalagem que foi utilizada para comercializar esse vegetal. Isso em 1934, gente, era muito importante. Porque, em regra, você não tinha plástico, em regra, você não tinha as embalagens que a gente tem hoje e que são sanitariamente muito mais apropriadas, tá, do que as embalagens de antigamente, né? Basta lembrar daquela clássica cena de um Ceasa antigamente, né? De uma central de abastecimento com caixas e mais caixas de alimentos, de vegetais, de tubérculos, por exemplo, chegando em caixotes de madeira. Hoje você tem uma questão sanitária muito mais organizada, tá? Então percebam aí que já em 34 a gente tinha essa preocupação, e uma preocupação ainda maior com relação às embalagens, né? E na letra E, ó, uma questão natural também, ó, de terras, compostos e produtos vegetais que possam conter, em qualquer estado de desenvolvimento, criptógamos, insetos e outros parasitas, né, nocivos aos vegetais que acompanham ou não plantas vivas, tá? Então eu preciso ter esse controle sanitário, fazer essa defesa sanitária vegetal, de modo que as culturas vegetais existentes, por exemplo, no Brasil, existentes, por exemplo, em Santa Catarina, estejam mais protegidas. Ah, professor, o que é um criptógamo? Dá um Google aí e descobre, tá? Porque não é o nosso objetivo aqui a gente ficar conceituando, né, biologicamente cada um dos itens citados aqui. Se a gente for fazer isso, vou chamar um professor de biologia do Energia, ao invés de ter um professor da área jurídica aqui para vocês, tá? Então, ó, artigo 1º é questão de prova. Cuidado, tá? Cuidado com todas essas alíneas que nós temos aí, com todas essas condições, onde eu vou ter a proibição, tá? De importação, comércio, trânsito e a exportação. Aí você deve falar, ah, professor, isso é um exagero, né? Não precisa ter esse tipo. Claro que precisa, gente. Defesa sanitária vegetal e defesa sanitária animal é uma das coisas mais importantes quando fala-se justamente de um país como o Brasil. Um país que é nitidamente reconhecido no plano internacional como sendo um grande produtor de alimentos, um grande produtor de grãos, um grande produtor, né, de alimentos de origem natural, animal também. Então a gente precisa mais do que nunca nos preocuparmos aí com defesa sanitária, seja defesa sanitária vegetal, seja defesa sanitária animal, né? É por isso que eu sempre valorizo muito quem trabalha com esse tipo, né, de atividade, seja aquele que está diretamente na área da fiscalização, nas barreiras, né, diretamente ali, por exemplo, na SIDASC, tá? Seja o próprio produtor, né, aquele que vive do campo. Afinal de contas, como eu já disse em outra oportunidade aqui para o pessoal do nível superior, realmente é a força do campo que move esse país, tá? Então, olha só, parágrafo 1º, ó. Para determinadas espécies vegetais, a critério do Serviço da Defesa Sanitária Vegetal, poderá ser admitida a importação com terra, sujeitando-se às mesmas, obrigatoriamente, à desinfecção e substituição da terra à chegada, né? Então perceba essa preocupação, ó. Eu posso até importar um vegetal com a terra condicionado ali, plantado, né, num determinado vaso, numa determinada terra. Mas quando chega no território nacional, eu tenho que substituir a terra, tá? Então existe essa necessidade, tá? Ó, examinador vai gostar desse tipo de curiosidade, tá? Então cuidado com o parágrafo 1º, vale a pena vocês grifarem isso aqui, ó, né? Sujeitando-se às mesmas, né, obrigatoriamente, a desinfecção da planta em si, né, e a substituição da terra quando de sua chegada, a sua chegada, ou seja, a chegada do vegetal que foi importado, tá? Parágrafo 2º. Somente para fins experimentais em estabelecimentos científicos do país, poderá o Ministério da Agricultura permitir a importação do material previsto nas alíneas A, B e C, né, deste artigo, observada, porém, as medidas preventivas que forem prescritas em cada caso pelo Conselho Nacional de Defesa Agrícola, tá? Então, o que eu tenho lá na A, B e C? Eu estou falando justamente de importar o vegetal com a praga.
de importar o inseto, né, que transmite a praga, o ácaro, o nematóide, né, ou então a cultura de bactérias. Mas peraí, eu vou trazer isso para dentro do território brasileiro para pesquisa, gente. Se for para atividade de pesquisa, se for justamente para atividade ali, né, científica, não tem problema nenhum, desde que observadas, porém, as medidas preventivas que forem prescritas em cada caso pelo Conselho Nacional de Defesa Agrícola, né? Então, é proibida de uma maneira geral a importação, mas para fins científicos eu posso ter aí a importação, né, dessas plantas, desses parasitas, desses insetos e coisas do tipo, tá? Parágrafo 3º. O Ministério da Agricultura permitirá, por portaria, ouvido o Conselho Nacional de Defesa Agrícola, a introdução no país das espécies de insetos, fungos, bactérias, etc., reconhecidamente úteis, aos quais não se aplica, né, não se aplicada a proibição contida nas letras B e C desse artigo. Podem marcar, tá? Questão de concurso, ó. O Ministério da Agricultura permitirá, por portaria, ouvido o Conselho Nacional de Defesa Agrícola, a introdução no país das espécies de insetos, fungos, bactérias, etc., reconhecidamente úteis. Eu não vou importar aquilo que é nocivo, aquilo que é prejudicial, né, às culturas vegetais no nosso país. Mas aquilo que for benéfico, gente, aquilo que for, por exemplo, um controle natural de uma outra praga, por que não? Então, naturalmente, eu posso ter aí essa permissão por parte do Ministério da Agricultura, tá? Então, ó, cuidado com o parágrafo 1º, lá no finalzinho, a substituição da terra, a chegada, quando eu tenho a importação de uma planta juntamente, né, com a terra, tá? E cuidado com o parágrafo 3º, ok? Artigo 2º, independentemente do estabelecido no artigo 1º, ou seja, independentemente das proibições estabelecidas no artigo 1º, o Ministério da Agricultura poderá proibir ou estabelecer condições especiais para a importação de qualquer vegetais, partes de vegetais e produtos agrícolas que provenham de países, professor, país está com Z, 1934, gente, pelo amor de Deus, tá? Que provenham de países suspeitos ou assolados por doenças ou pragas, cuja introdução no país possa constituir perigo para as culturas nacionais, né? Então, olha só, independentemente da regulamentação que a gente está estudando aqui, ó, eu posso ter um novo regramento, um regramento específico por parte do Ministério da Agricultura para um determinado país, onde eu tenho ali naquele país a presença de pragas extremamente nocivas para os vegetais? Posso. Então percebam que, independentemente da proibição que nós já vimos, o Ministério da Agricultura poderá proibir ou estabelecer condições especiais para a importação de quaisquer vegetais, né? Quando o país de origem, quando a localidade, né, a região de origem, por exemplo, estiver passando por esse tipo de situação, doenças, pragas, cuja introdução no país, no Brasil, possam, né, constituir perigo para as culturas nacionais, tá? Parágrafo único. O Ministério da Agricultura determinará em portaria quais os produtos e respectivos países de procedência compreendidos neste artigo, tá? Importação de vegetais e partes de vegetais. Então agora a gente vai falar justamente da questão da importação em si. Eu já separei o que é mais importante aqui para vocês, ó. A importação de vegetais e partes de vegetais somente será permitida pelos portos ou estações de fronteiras em que houver sido instalado o serviço de defesa sanitária vegetal. Questão óbvia. Parem para pensar na fronteira terrestre brasileira, extremamente gigantesca, né? Eu tenho diversos postos, gente, de fronteira, onde eu tenho o trânsito de pessoas, de carros, de ônibus, né? O trânsito ali é fronteiriço de uma maneira geral. Eu posso ter a entrada de vegetais em qualquer posto da fronteira brasileira, em qualquer estação ali, ó, né? Em qualquer estação alfandegária fronteiriça brasileira? Claro que não.
somente naquelas onde nós tivermos, né, um serviço de defesa sanitária vegetal. Tá? Então, ó, quando eu falo, por exemplo, da fronteira do estado de Santa Catarina com a Argentina, eu tenho serviço de defesa sanitária vegetal lá em Dionísio Cerqueira. Mas em outras cidadezinhas, tá, de Santa Catarina que fazem fronteira com a Argentina, você não vai encontrar um serviço de defesa sanitária vegetal. É por isso que todas as cargas, né, de todos os vegetais, de frutas, que venham, por exemplo, da Argentina, entram no território brasileiro pela fronteira de Dionísio Cerqueira, lá no extremo oeste do estado de Santa Catarina, com a Argentina, com a cidade de Bernardo de Irigoyen. Morei 3 anos lá, gente, me dá uma saudade danada daquele lugar lá, qualidade de vida top. E é o bom de morar na fronteira da Argentina, que a picanha é muito barata, né? E as coisas são muito baratas do lado de lá da fronteira. Opa, estou falando uma impropriedade, ainda mais para quem está estudando defesa sanitária, porque não pode entrar com picanha argentina, né, in natura no território brasileiro. Não, mas foi só uma coisa que eu comentei, eu não fazia isso, tá? A gente fazia o churrasco lá na Argentina, a gente não fazia o churrasco no território brasileiro, tá? Então, ó, cuidado aí, né? Vamos ver quais são as questões que a gente tem que observar aqui, ó, além do caput do artigo 3º, ó. Parágrafo único. O Ministério da Agricultura determinará por portaria periodicamente quais são os portos ou estações que se acham aparelhados para os efeitos do presente artigo. Tá? Então eu não vou ter necessariamente em todos os portos, eu não vou ter necessariamente em todos os postos de fronteira, eu não vou ter necessariamente nos aeroportos. Ah, professor, mas não falou aeroporto ali, 1934, gente. Ah, então ainda não tinha essa preocupação, né, com a importação de vegetais, né, através da aviação comercial. Em 1934 nem existia aviação comercial ainda, tá? Bem, artigo 6º. Para os fins previstos nesse regulamento, o Ministério da Fazenda, por intermédio de suas alfândegas e postos aduaneiros, notificará imediatamente ao técnico do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, com jurisdição no porte ou estação de fronteira, a chegada com precedência do estrangeiro de quaisquer vegetais ou partes de vegetais, tá? Então imagine o seguinte, você está ali naquela situação de fronteira, naquele trânsito de fronteira, tá? Aí tem lá a fiscalização da Receita Federal e tem a fiscalização da Polícia Federal, ok? Está lá fazendo a fiscalização. Aí tem o cachorrinho, por exemplo, da Polícia Federal, que obviamente, qual que é a preocupação da Polícia Federal? É ficar pegando vegetal? Depende do vegetal, né? Eu estou brincando, tá, gente? Mas enfim, né? A preocupação, né, da Polícia Federal é ficar pegando vegetal? Claro que não, é uma preocupação com o tráfico internacional de drogas e outros crimes de competência federal. Mas cachorro que é cachorro cheira qualquer coisa, né? E aí sempre tinha ali um carro de um argentino ou um carro de um brasileiro, por exemplo, tá? Que estava transitando ali ou com alguma parte de origem animal ou com alguma parte de origem vegetal, cuja entrada nos países ali, o trânsito da mercadoria era proibida, né? Justamente por conta das regras de defesa sanitária, tanto a defesa sanitária animal quanto a defesa sanitária vegetal, tá? Aí naturalmente quem que era chamado? Ora, o fiscal, né, com a competência ou no âmbito da União ou no âmbito estadual, na maioria das vezes estadual, na maioria das vezes o pessoal relacionado ali, né, vinculado à SIDASC, tá? E aí ia lá verificar que parte de vegetal que era, se era permitido, se não era permitido, e enfim, você tinha toda aquela situação de fronteira ali, todo aquele controle, né? Isso se chama controle, fiscalização, defesa sanitária vegetal ou animal, tá? Parágrafo único. Idêntica notificação será feita pelo Ministro da Aviação e Obras Públicas por intermédio do Departamento de Correios e Telégrafos com referência aos vegetais e parte de vegetais importados por via postal, tá? É claro que basta atualizar os nomes aqui, né? Mas enfim, quando eu tenho esse tipo de importação via correio, no posto ali do correio fronteiriço, muitas vezes onde eles concentram essa fiscalização, identificou-se algum tipo de situação irregular, de trânsito, por exemplo, irregular de um vegetal ou parte de um vegetal, é chamado o fiscal respectivo, fiscal competente, tá? Artigo 7º, ó. Em caso algum,
as repartições referidas no artigo anterior e parágrafo único permitirão o despacho de vegetais e parte de vegetais sem a respectiva autorização do técnico do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal. Então eu chamo o técnico, eu chamo o profissional capacitado justamente para ele verificar se pode ou não pode ter a entrada daquele vegetal ou parte daquele vegetal no território nacional. Então, em caso algum, as repartições referidas no artigo anterior, a Receita Federal, a Polícia Federal, tá? Em caso algum, as repartições referidas no artigo anterior, né, e parágrafo único, permitirão o despacho de vegetais e parte de vegetais sem a respectiva autorização do técnico do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, né? Eu preciso ter a autorização do órgão competente, eu preciso ter a autorização do profissional tecnicamente competente, e não de um agente da Polícia Federal ou não de um auditor da Receita Federal do Brasil. Cada um dentro da sua respectiva competência, né? Bem, essa autorização será impetrada mediante requerimento do importador ou seu despachante, que deverá fornecer ao técnico do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal o seguinte: o certificado de origem e de sanidade vegetal do país de origem, e B, informações completas sobre os produtos a despachar, inclusive as que se tornarem precisas para estabelecer a sua identificação, né? É por isso que nas cidades de fronteira, como por exemplo, né, Dionísio Cerqueira, você tem muito escritório de despachante aduaneiro. O que é uma empresa que faz despacho aduaneiro? E principalmente numa fronteira como a fronteira entre Brasil e Argentina, onde o Brasil é, né, tradicionalmente e historicamente um importador de frutas da Argentina, um importador de trigo da Argentina, um importador de uma série de produtos agrícolas, né, e muitas vezes vegetais da Argentina. Ora, o escritório, ele vai reunir e organizar toda essa legislação referente ao despacho aduaneiro, inclusive, né, as questões referentes à defesa sanitária, à vigilância sanitária, né? Então o escritório lá em Dionísio Cerqueira, por exemplo, ele vai ter esse tipo de preocupação, o certificado de origem e de sanidade vegetal do país de origem, das frutas que estão sendo importadas, as informações completas sobre os produtos a despachar, inclusive as que se tornarem precisas para estabelecer a sua identificação. Parágrafo 2º, o que a gente tem no parágrafo 2º? O certificado a que se refere a linha A do parágrafo 1º desse artigo deverá ser assinado pela autoridade competente do Serviço Oficial de Proteção aos Vegetais do país exportador e conter. Então, a fiscalização que acontece não só no Brasil, na verdade, porque eu tenho que ter a autorização não apenas do profissional brasileiro, mas eu tenho que lembrar que esse produto tem uma origem. Então tem uma origem, por exemplo, na Argentina. Então lá do lado argentino vai ter o setor competente da defesa sanitária vegetal argentina, por exemplo, com os seus respectivos técnicos, com os seus respectivos profissionais, também atestando a validade, a origem, a confiabilidade daquele vegetal, daquela mercadoria, daquele produto, tá? Então eu tenho aí, né, essa dupla fiscalização, vamos dizer assim, uma fiscalização no país de origem e uma fiscalização no território brasileiro. Isso é fruto, gente, de tratados internacionais, tá? E essa fiscalização, ela é cada vez mais, né, afinada. A gente está estudando uma norma de 34, mas lembre-se de um detalhe, né, principalmente com relação aos países aqui do Cone Sul, tá? Nós temos o Mercosul. Nós temos diversos tratados internacionais assinados entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, prevendo, né, um controle padronizado, prevendo tratativas de fiscalização e defesa sanitária que são realizadas não apenas em um país, mas em todos os países que fazem parte, por exemplo, do Mercosul. Se vocês pegarem a legislação de defesa sanitária brasileira hoje, ela é muito próxima da legislação de defesa sanitária da Argentina, da legislação de defesa sanitária do Paraguai, do Uruguai, ou seja, dos países que compõem o Mercosul. Se vocês pegarem, só a título aí de curiosidade, tá? A legislação de defesa sanitária do Chile com a Argentina, ela é muito mais rigorosa.
ela é muito mais diferente, tá? Mas por um detalhe óbvio, um detalhe natural. O Chile é um país isolado geograficamente, tá? Eu tenho uma cordilheira dos Andes ali, que é uma cerca natural, vamos dizer assim, uma cerca, né? Modo de falar, né? Uma muralha natural que faz que todos os vegetais, todos os produtos que estão no Chile, eles são muito frágeis e muito suscetíveis a qualquer tipo de patógeno, qualquer tipo de praga externa. Então a vigilância sanitária chilena é uma das mais pente fino do mundo, né? Uma das mais, entre aspas, chatas do mundo. Por quê? Porque, né, é realmente uma condição geográfica, uma condição, né, até mesmo peculiar de localização, né, geográfica no planeta em si, que gera essa necessidade para a defesa sanitária chilena. Mas se a gente pegar a defesa sanitária tanto da Argentina, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai, vocês vão ver que hoje elas estão muito próximas, tá? Então, quando eu falo dessa fiscalização no ponto de origem e no ponto de chegada, eu tenho que ter essa preocupação, né? Então, quando está vindo lá do exterior, quando está vindo, o que a autoridade internacional assinou lá, certificou? A quantidade e a natureza dos volumes. B, peso e marca. C, navio, quando for o caso, né? E data da partida. D, discriminação dos vegetais e partes de vegetais. E, indicação do lugar da cultura. F, nome do exportador, natural, né? Além do nome do exportador, nome e endereço do destinatário. H, data em que se realizou a inspeção. E I, né? Aliás, I, atestado de que os produtos exportados são considerados isentos de doenças e pragas nocivas às culturas. E J, né? Visto consular no caso de país de origem que requer o mesmo procedimento nos certificados sanitários expedidos pelo Brasil. Então, olha só, cuidado com essa última exigência aqui, esse visto consular. Eu posso falar que o visto consular é uma exigência genérica. Em regra, eu vou exigir o visto consular para que um vegetal estrangeiro entre no território brasileiro? Em regra, não. Eu estou falando de uma situação peculiar. Quando que o Brasil vai exigir o visto consular? Quando o país de origem exigir esse mesmo procedimento do Brasil, dos exportadores brasileiros. Então, entre aspas, se um país for chato com o Brasil ao ponto, né, de ficar pedindo aí esse visto consular, o Brasil também vai ser chato, entre aspas, com esse país na hora que tiver um produto vegetal, de origem vegetal, vindo daquele país, incluído pelo decreto 6.946, a gente vai ver ele mais à frente, de 2009, Mas ele simplesmente faz alterações, né, nesse decreto de 34, Então, cuidado com a linha J, Então, um país vai exportar para o Brasil um vegetal ou parte de um vegetal. Então, o Brasil está importando, aquele país está, né, exportando. A autoridade brasileira vai se preocupar com a importação e certificar tudo referente à chegada. Mas eu tenho que lembrar que existe uma autoridade estrangeira lá na origem do produto, lá na partida do produto ou na fronteira do país de origem desse produto, fazendo toda essa certificação aí, ok? Então, cuidado, principalmente com a linha J. Parágrafo 3º, para determinadas espécies de produtos vegetais, deverão ser incluídas no certificado as declarações especiais exigidas por portarias do Ministério da Agricultura, Existem determinados produtos vegetais, que demandam um controle maior, uma regulamentação mais específica, Então, além de tudo isso que a gente está vendo no decreto, eu também tenho que seguir as orientações, né, das portarias do MAPA, do Ministério, né, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Artigo 8º. Poderão ser dispensadas da exigência do certificado de sanidade de que trata o artigo anterior as pequenas partidas de vegetais e partes de vegetais importadas por via postal, inclusive encomendas postais, registrados, amostras sem valor, etc., ou trazida na bagagem dos passageiros procedentes do estrangeiro, não podendo tais produtos ser, entretanto, desembaraçados
sem o competente exame do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal. Ou seja, se eu simplesmente estou em trânsito, ali entre dois países, passando numa fronteira, tá? É claro que eu não preciso de ter um despachante aduaneiro. É claro que eu não preciso, né, fazer toda essa exigência, toda essa formalidade. Uma situação que era muito comum, né? Quando eu morava lá em Dionísio Cerqueira, eu ia muito para Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, eu sou mineiro, e aí eu ia pelo aeroporto de Foz do Iguaçu. E de Dionísio Cerqueira até Foz do Iguaçu, passando pela Argentina e dentro do Parque Nacional do Iguaçu, mais do lado argentino, são 161 quilômetros de distância, tá? É muito mais perto você chegar no aeroporto de Foz do Iguaçu pela Argentina do que passando pelo Brasil. Sem contar que as estradas argentinas são bem melhores, tá? Mas isso não vem ao caso. Mas o que acontecia muito nesse trânsito que eu fazia frequentemente por conta, né, dessa questão logística do aeroporto de Foz? Era muito comum nós passarmos em pequenas cidades argentinas, onde você tinha ali a comercialização de muitas frutas, de muitos produtos de natureza agropecuária, principalmente fruta, tá? Pêssego, maçã, né? Enfim, coisas que brasileiros em regra não gostam, né? Mas enfim, era muito comum nós comprarmos, e às vezes comprar caixa, comprar um pouquinho ali, comprar, né, até mesmo para a própria viagem. E aí chegava ali na fronteira brasileira em Dionísio Cerqueira, tinha que ter a inspeção por parte do técnico, né, por parte dos profissionais da SIDASC, que ficavam ali bem na fronteira, né, junto com o posto ali da alfandegário da Receita Federal. E aí, não, o que você está trazendo? Não, estou trazendo uns pêssegos, umas maçãs argentinas, cereja, tal, né, coisa para uso pessoal, esse tipo de coisa, não era para comercialização nem nada. Não, tudo bem, pode passar, né? E naturalmente eu não precisava de nenhum tipo de despacho aduaneiro, eu não precisava de nenhum tipo de documentação especial para transitar, tá? Se bem que tem uma vez que eu fui para Natal, de Natal eu fui para Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu eu entrei na Argentina e depois entrei no território brasileiro. Aí eu estava com castanha do Pará, e castanha de caju. Um policial argentino me parou na estrada e falou: o que é isso aqui? Eu falei assim: não é castanha. Ele: não, mas de onde é que isso vem? Aí começou ali a encasquetar um pouquinho com a origem, né? Mas aí chegou lá na fronteira, eu consegui explicar de onde que vinha, como é que era o produto, blá 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 blá, e coisas do tipo, né? Ainda bem que ele não viu as cachaças, mas tudo bem, isso é outro detalhe, né? Bem, parágrafo 3º, tá? Em caso de, aliás, desculpe, é isso mesmo? Não, é o parágrafo 3º, tá? Olha só. É o parágrafo 3º? Não, peraí. Não, desculpe, é o parágrafo 1º, eu li o caput do artigo 8º com vocês, agora o parágrafo 1º, O Ministério da Agricultura poderá limitar as quantidades e determinar as condições em que será permitida a dispensa do certificado de sanidade, nos termos desse artigo. Então eu vou ter as quantidades, né? Claro que eu não posso chegar com caixas e mais caixas de pêssego. Eu não posso chegar ali na fronteira brasileira com caixas e mais caixas de cereja, né? Então, eu tenho que observar sempre ali o limite previsto na cota. Se isso acontece, gente, com produto industrializado, se acontece com bebida, por exemplo, com vinhos, com cerveja, é claro que eu também vou ter que observar a regulamentação com relação a vegetais, alimentos e coisas do tipo, tá? Parágrafo 2º. Os passageiros procedentes do estrangeiro e que tragam em suas bagagens plantas, sementes, estacas, rizomas, tubérculos, frutas, etc., são obrigados a isso declarar às autoridades aduaneiras para efeito de inspeção sanitária vegetal, ficando tais volumes retidos até o competente exame e autorização de despacho concedidos pelo técnico do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal. O que eu acabei de comentar com vocês, né, que a gente via ali no dia a dia da fronteira lá na Argentina, tá? Parágrafo 3º. Em caso de sonegação ou de falsa declaração, ficam os infratores sujeitos à apreensão dos produtos, além de outras penalidades previstas em lei, né? É a penalidade mais clássica de uma fronteira. Qual que é a penalidade mais clássica de uma fronteira? Vamos dizer assim, a primeira penalidade, apreensão. A apreensão dos produtos que estão de forma irregular, que estão transitando de forma irregular, além de outras penalidades previstas em lei. Apesar de ser básico, tá? Nós temos questões de concurso aí, envolvendo o parágrafo 3º. Então, marquem o parágrafo 3º do artigo 8º, tá? Artigo 9º. Satisfeitas as exigências dos artigos anteriores,
procederá o técnico do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal à inspeção dos produtos importados, autorizando o seu despachante, no caso do haver verificado que os mesmos não incidem no disposto do artigo 1º, ou seja, não está naquelas proibições, né, do artigo 1º e alíneas, e do artigo 2º, ou seja, eu não preciso de toda aquela documentação, né, parágrafo único desse regulamento. Então, opa, né, tá tudo ok, é só para trânsito ali, né, local mesmo, é só para consumo próprio, pode ir embora, pode levar os pêssegos para sua casa, tá? Bem, parágrafo único. As plantas vivas e os produtos vegetais de fácil deterioração terão precedência na inspeção à chegada. Questão natural, óbvia, né? Então eu estou lá no pátio, lá no Porto Seco, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino, lá em Dionísio Cerqueira, fronteira com Bernardo de Irigoyen lá, né? Aí o que acontece? Eu tenho uma carga de produtos perecíveis e uma carga de produto não perecível. Obviamente, né? A carga de produto perecível, ela vai ter prioridade nesse despacho aduaneiro, nessa fiscalização, tá? Continuando aqui, ó. Artigo 10. No caso de se verificar na inspeção, tá, a chegada que os vegetais ou partes de vegetais estão compreendidos na proibição prevista no artigo 1º e alíneas, ou o artigo 2º e parágrafos, ficarão desde logo sob a vigilância do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, em lugar por este indicado. Tá? Então, um vegetal proibido, vai ficar ali sob a tutela, né, do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, em um lugar especialmente indicado, especialmente ali apropriado. Tais produtos serão reembarcados dentro de 15 dias, ou quando não, após esse prazo, desnaturados ou destruídos. Podem marcar. Então imagine o seguinte, chegou um carregamento, tá, com diversos vegetais proibidos no Porto de Santos. Peraí, o que vai acontecer? Lá no porto, eu vou ter o controle sanitário, a defesa sanitária vegetal, e esses produtos, né, que ficarão ali retidos, eles precisam ser reembarcados dentro de 15 dias. Ou, quando não, após o prazo de 15 dias, eles serão desnaturados ou destruídos. Né? Para a gente ficar num exemplo mais local, lá no porto de Itajaí chegou a mercadoria, chegou no porto de Imbituba, chegou no Porto Seco, lá em Dionísio Cerqueira, tá? Então eu tenho aí essa regra, importante regra aí, prevista no parágrafo 1º. Podem marcar, tá? Parágrafo 2º. As despesas decorrentes das exigências estabelecidas nesse artigo caberão aos interessados, caberão ao interessado, sem que ao mesmo assista direito a qualquer indenização. Tá? Então compete ao interessado, o importador, o exportador, no contrato entre eles lá vai ter uma definição. Se esse tipo de coisa acontecer, quem que vai ser o responsável? Quem que vai resolver esse imbróglio? Né? Então vai ter que devolver para o território argentino, então devolve para o território argentino. Quem que vai pagar essa despesa? Não interessa, não é uma preocupação do Estado brasileiro como um todo, seja da União, do Estado de Santa Catarina ou de um município, tá? Então, isso não gera qualquer direito à indenização. Parágrafo 3º. Tratando-se de praga, ou doença perigosa, ou de fácil alastramento, fará o Serviço de Defesa Sanitária Vegetal a apreensão e a destruição imediata dos produtos condenados. Podem marcar também, tá? Então, eu estou falando de um vegetal que está com uma praga. Eu estou falando de um vegetal que está com uma doença perigosa e de fácil alastramento. Vou esperar 15 dias para reembarcar isso? Bota fogo logo nesse negócio. Destrói, né? Imediatamente ali, promova a destruição imediata dos produtos condenados, tá? Parágrafo 4º. A desnaturação, remoção e destruição de produtos condenados será feita pelo Serviço de Defesa Sanitária Vegetal ou pelas alfândegas, aos portos em que aquela não estiver para tal fim aparelhada, tá? Então, muitas vezes chegou um vegetal com uma praga em um posto alfandegário que não tem serviço de defesa sanitária vegetal. E aí? Mas espera aí, existem portarias, existe um regramento, existe treinamento, né, para quem está num posto de fronteira. Então, vai fazer ali a destruição que seja feita diretamente pela própria alfândega,
mesmo que não tenha posto de defesa sanitária vegetal, tá? Artigo 11. Os produtos vegetais importados, infectados ou infestados, ou mesmo suspeito de serem veiculadores de fungos, insetos e outros parasitos, tá? Outros parasitas, né? Já existentes e disseminados no país e reputados de importância econômica secundária, poderão ser despachados, uma vez submetidos à situação ou expurgo ou esterilização, segundo as condições determinadas pelo Ministério da Agricultura. Então, olha só, chegou um vegetal com uma praga, mas é uma praga que já tem no Brasil. É uma praga que também afeta as culturas brasileiras, tá? Ah, esse vegetal, ele pode adentrar no território brasileiro? Atendidas as condições do artigo 11, sim. Então vejam só, né? Mais uma questão importante, mais uma questão que pode estar na prova de vocês, tá? Os produtos vegetais importados, infectados ou infestados, ou mesmo suspeitos de serem veiculadores de fungos, insetos e outros parasitas, já existentes e disseminados no país, isso aqui que é importante, ó, já existentes e disseminados no país, e não basta existir, não basta estar disseminado, tá? E reputados de importância econômica secundária, ou seja, é uma praga, mas não é aquela praga, né? Então, a praga secundária, tá? Poderão ser despachados, uma vez submetidos à situação ou, né, ou expurgo ou esterilização, segundo as condições determinadas pelo Ministério da Agricultura. Ou seja, eu consigo, com essas medidas, né, colocadas ali, determinadas pelo Ministério da Agricultura, permitir que esse vegetal adentre no território brasileiro numa condição de segurança sanitária, né, numa condição de defesa sanitária aí apropriada, tá? Parágrafo único. Nos casos das infecções ou infestações a que se refere esse artigo, terem maior intensidade, ficarão os vegetais ou parte de vegetais sujeitos ao disposto do artigo 10 e seus parágrafos, né? Então, aí eu tenho que observar todas as regras que nós vimos aqui no âmbito do artigo 10, tá? Mas cuidado aí, sobretudo, com o caput do artigo 11. Artigo 12. Os vegetais ou partes de vegetais procedentes de países ou regiões suspeitas ou cujo estado sanitário há chegada, porque pode acontecer, né? Às vezes saiu lá da origem em perfeitas condições, mas quando chegou aqui, chegou daquele jeito. Então, ó, o Ministério da Agricultura determinará por portaria quais os produtos vegetais destinados a alimentar... Desculpe, gente, ó, estava lendo 13, né? Os vegetais, 12, ó. Os vegetais ou partes de vegetais procedentes de países ou regiões suspeitas, ou cujo estado sanitário à chegada, quando de sua chegada, ofereça dúvidas, poderão ser plantados sob quarentena em estabelecimento oficial, ou lugar que ofereça as garantias necessárias, a juízo do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, que os manterá sob fiscalização, não podendo os mesmos ser removidos sem autorização prévia. Então eu estou com dúvida, se aquela, né, aquela fruta, se aquela planta que está sendo importada, se aquela praga, né, é algo nocivo, não é, vai se expandir, não vai, enfim, né, eu tenho uma situação ali bem específica. Eu posso ter, né, essa planta sendo plantada em local apropriado, dentro, né, de uma área apropriada, para ela ficar numa espécie de quarentena, a critério ali justamente da defesa sanitária do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, tá? Então eu posso ter, inclusive, esse procedimento aí por parte do Serviço de Defesa Sanitária, tá? Artigo 13. O Ministério da Agricultura determinará por portaria quais os produtos vegetais destinados à alimentação, fins industriais, medicinais ou de ornamentação, cuja livre entrada no país não constitua perigo para as culturas nacionais, podendo assim ficar dispensados de algumas ou de todas as exigências do presente regulamento. Tá? Sei lá, eu vou importar uma planta que não é originária do território brasileiro, que não tem cultura no Brasil, uma planta totalmente exótica. Tá? Espera aí, que planta que é essa? Qual que é o risco? Então o Ministério da Agricultura ele vai regulamentar aí, ó, por portaria, quais os produtos vegetais destinados ou à alimentação, fins industriais,
medicinais ou de ornamentação, para fins, por exemplo, paisagísticos, né? Cuja livre entrada no país não constitua perigo para as culturas nacionais. Não pode, essa planta aí pode importar porque ela não tem perigo nenhum não, né? Podendo assim, ó, ficar dispensados de algumas ou de todas as exigências do presente regulamento. Então não precisa observar nada ou vai ter que observar simplesmente, né, parte das exigências, ok? Artigo 14. Por extravio ou imperfeição nos certificados de sanidade ou desinfecção, tá, exigidos em virtude desse regulamento para importação de vegetais e partes de vegetais, poderia ser facultado ao importador, a critério do Ministério da Agricultura, assinar termo de responsabilidade e prestar caução em dinheiro, mediante a condição de ser apresentado posteriormente, no prazo prefixado, o certificado respectivo. Tá? Aqui está poderia, né? Mas poderá, né? Mas enfim, então olha só, eu posso apresentar o certificado posteriormente. Tá? Então eu estou ali numa condição, é claro que isso fica a critério do Ministério da Agricultura, eu assino um termo de responsabilidade e mostro o respectivo certificado depois, né? Ou seja, que aquela planta tem condições de entrar no território brasileiro, mas enquanto isso está sob a minha responsabilidade. Parágrafo 1º. Só será concedida a permissão de que trata esse artigo para produtos que não incidam nas proibições do artigo 1º. Não pode estar lá no artigo 1º, né? E suas alíneas, ou nas medidas de exclusão em vigor. Tá? Então não pode estar nem nas proibições do artigo 1º, nem, né, em qualquer outra proibição, de uma portaria, de um outro regulamento, uma outra normatização. Parágrafo 2º. Em portaria especial, serão reguladas as condições de taxas exigidas para a concessão a que se refere esse artigo. Né? Então vou ter lá o pagamento da respectiva taxa. Tá? Então o que a gente viu aqui? Importação. Nós vimos aí a importação dos vegetais. E agora nós vamos falar o quê? Do comércio dos vegetais e partes vegetais. Eu não separei aqui no material de vocês as questões de exportação, tá? Por quê? Porque tradicionalmente, quando a gente pega a prova de concurso aí, ó, eu tenho os critérios de importação, que são as exigências para entrar no território brasileiro. E não simplesmente as exigências para sair, porque muitas vezes para eu fazer um concurso que cobra as regras de exportação, eu estou falando muitas vezes de regras bilaterais, que envolvem também o conhecimento do ordenamento jurídico do outro país. É por isso que tradicionalmente os concursos se preocupam mais com a importação. Então a gente já viu importação e agora a gente vai falar do comércio de vegetais, né, no Brasil. Então olha só, artigo 16. Todos os estabelecimentos que negociarem vegetais, tá, e partes de vegetais, como sejam mudas, galhos, estacas, bacelos, frutos, sementes, raízes, tubérculos, bulbos, rizomas, folhas, etc., vegetal ou parte de vegetal, estão sujeitos à fiscalização periódica do Ministério da Agricultura por intermédio dos funcionários do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal. Né? Então, quando eu falo justamente, né, dos estabelecimentos que trabalham, que negociam vegetais, eles estão sujeitos aí à fiscalização do Ministério da Agricultura. A gente vai ver mais à frente uma questão importante, tá? Nós vivemos em uma federação. E se nós vivemos em uma federação, significa que existe repartição de competências entre os entes federativos. Tá? É claro, quando eu falo, né, das competências da União, as competências da União estão mais relacionadas às fronteiras, aos portos, aos aeroportos, mas também quando o comércio do respectivo produto de origem vegetal ou o comércio do respectivo produto de origem animal é interestadual. Se extrapola as divisas de um estado, gente, ou se extrapola as fronteiras do território brasileiro, é claro que vai ser competência da União, né? Então, uma competência da União. Se o transporte, vamos supor, o comércio é intermunicipal, é de um município para o outro, a competência é de quem? Do estado. Tá? E se é dentro do território do município
tão somente do município, tá? Então, essa regra que a gente estuda no direito constitucional, porque quando a gente fala de defesa sanitária, gente, defesa sanitária é uma competência comum, uma competência material administrativa comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Está lá no artigo 23 da Constituição. Se vocês pegarem lá o artigo 23 da Constituição, vocês irão perceber exatamente isso, tá? Que é uma competência comum, material comum entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Aí vale esse raciocínio, ó. Se é internacional ou interestadual, competência da União. Tá? Se é entre dois municípios do mesmo estado, ou seja, um trânsito intermunicipal, competência do estado. E se é local, se é algo local, uma comercialização local, competência do seu município. Tá? Então esse raciocínio aí, ele serve para essa parte e para outras partes que a gente vai estudar também, né, sobre o tema, sobre defesa sanitária. Tá? Então olha só. Todos os estabelecimentos que negociarem em vegetais e parte de vegetais, como sejam, aí todas as partes dos vegetais, né, estão sujeitos à fiscalização periódica do Ministério da Agricultura por intermédio dos funcionários do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal. Aí vem o parágrafo único. Ó. Todos os estabelecimentos referidos nesse artigo são obrigados a conservar expostos à vista dos compradores, no mesmo local em que oferecerem as vendas vegetais e partes de vegetais do seu comércio, o certificado de sanidade, quadros, murais e instruções relativos à profilaxia vegetal que lhe forem fornecidos pelo Ministério da Agricultura. Se eu vou no direto do campo, se eu vou no sacolão, se eu vou na quitanda, qualquer que seja o nome, né? Se eu vou lá no setor de hortifruti granjeiros do hospital, qualquer que seja do supermercado, né? Qualquer que seja aí o nome dado aí na respectiva região, tá? O que eu vou observar muitas vezes? Essas placas, né? Esses alvarás de funcionamento, a fiscalização sanitária, documentos, né? Alvarás, certidões expedidas pelos órgãos competentes para, né, mostrando que aquele estabelecimento ali está comercializando aquele vegetal de forma regular, ok? Artigo 17. Os estabelecimentos referidos no artigo anterior deverão manter escrituração dos produtos que comerciam, exibindo-as aos funcionários do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, sempre que lhes for solicitado, tá? Então tem que ter o registro. Quando fala escrituração aqui, ó, é o registro. Antigamente não tinha computador, né, gente? Em 1934 não tinha computador. Aí você tinha livros onde você tinha a escrituração de tudo que era vendido dentro daquele estabelecimento, tá? Hoje eu tenho sistemas, eu tenho spread, eu tenho, né, é um sistema totalmente informatizado e que inclusive eu consigo ter a fiscalização muitas vezes aí online por parte dos órgãos competentes, tá? Artigo 18. Os vegetais e partes de vegetais expostos à venda deverão ser acompanhados de etiqueta contendo o nome do produto e a localidade de onde provém. Ó, professor, tu estava lá, né, no supermercado outro dia e não tinha isso. Verdade, tem muito supermercado que não tem, mas tem muito supermercado que tem. Se você chegar, por exemplo, nas grandes redes varejistas, né, nos grandes supermercados, por exemplo, você vai ter lá assim, ó, maçã gala argentina. Inclusive fala de onde que vem da Argentina, tá? Sei lá, né, o hortifruti granjeiro X, tem lá de onde que vem, né, qual que é a origem, tá? Cuidado com o artigo 18. Professor, isso não acontece na prática. Não interessa se não acontece ou não na prática. Em termos de concurso público, vocês têm que estudar o Brasil legal e não o Brasil real. E no Brasil legal isso acontece, tá? Então, ó, os vegetais e partes de vegetais expostos à venda deverão ser acompanhados de etiqueta contendo o nome do produto, o nome ali do vegetal ou o nome do respectivo produto e a localidade de onde provém, tá? Artigo 19. As propriedades agrícolas mencionadas no artigo 16, tá, deverão possuir certificado de sanidade para que possam negociar livremente com os seus produtos. Aí eu estou falando de uma certificação de sanidade no produtor rural, na origem da origem, né? Parágrafo 1º. O certificado a que se refere esse artigo será concedido mediante requerimento feito ao Serviço de Defesa Sanitária Vegetal,
vigorará pelo prazo nele estipulado e será exigido inicialmente nas localidades sob jurisdição de técnicos do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal. Então, se eu estou lá tendo um determinado produto, né, parando em um posto de fiscalização da SIDASC, em uma rodovia do estado de Santa Catarina, opa, o técnico responsável ali, ó, vai verificar a origem, né, a propriedade de origem daqueles produtos que estão transitando no território, que estão transitando, né, para o seu destino, tá? Parágrafo 2º. A obrigatoriedade do certificado de sanidade, de que trata esse artigo, será estendida a outros pontos do território nacional na medida dos recursos orçamentários, né? Aqui 34 a gente estava sobretudo falando da estruturação do sistema, né? Então hoje o sistema de vigilância sanitária, de defesa sanitária, ele está praticamente aí, né, instalado, não é dos melhores, mas também não é dos piores, tá? E principalmente aqui no sul do Brasil, tá? Principalmente em Santa Catarina. É muito mais digno de notas elogiosas do que de notas pejorativas, tá? É o que eu comento muito com os alunos de outros estados também, tá? Querem morar no melhor estado do Brasil, morem em Santa Catarina. A qualidade de vida de Santa Catarina e a estruturação do estado de Santa Catarina como um todo, sem dúvida alguma, é a melhor do país, tá? Parágrafo 3º, palavras de um mineiro, tá? E olha que Minas Gerais é um estado muito bom também, tá? Bem, parágrafo 3º, em casos especiais, poderá o certificado de que cogita esse artigo ser anulado antes da terminação do prazo nele consignado. Sinceramente, ó, muito burocrático, tá? Então é mais aí, ó, vocês perceberem que as propriedades agrícolas, elas devem possuir o certificado de sanidade aí para que possam negociar livremente os seus respectivos produtos, tá? Bem, artigo 20. É livre em todo o território nacional o trânsito de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal. Peraí, professor, está errado isso, porque a gente viu um monte de proibição no artigo 1º, proibição de importação. Eu estou falando da entrada desse vegetal no território brasileiro. Agora, se eu estou falando de algo produzido aqui ou algo que já entrou regularmente, tá? Eu vou aplicar a regra da liberdade de locomoção, do vegetal, inclusive, né? Então, olha só, é livre em todo o território nacional o trânsito de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal. Parágrafo único. O Ministério da Agricultura, verificada a irrupção no país de pragas ou doenças reconhecidamente nocivas às culturas, pode, em qualquer tempo, mediante portaria, proibir, restringir ou estabelecer condições para o trânsito de que trata o presente artigo. Então é livre, mas imagine o seguinte, uma praga respectiva está assolando o oeste da Bahia, tá? As plantações de soja, por exemplo, do oeste da Bahia. Peraí, a partir do momento que eu tenho essa situação sanitária específica, concentrada em uma região do território nacional, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, ele pode estabelecer condições diferenciadas para o trânsito de vegetais, né, vindos daquela região. Ah, então percebam que a situação justifica, né, essa medida. Mas qual que é a regra geral? A regra geral é a liberdade de trânsito, né? A liberdade é livre em todo o território nacional, o trânsito de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal, tá? Artigo 21. Verificada a existência, funcionário do Serviço de Defesa Sanitária e Vegetal de qualquer doença ou praga perigosa e em qualquer grau de desenvolvimento em vegetais ou partes de vegetais destinados ao comércio, será imediatamente interditada a venda desses produtos, bem como de outros que possam estar contaminados, até que seja dado cumprimento ao disposto no parágrafo 1º desse artigo. Tá? Então, o funcionário responsável, o funcionário técnico da defesa sanitária competente, seja no âmbito do município, seja no âmbito do Estado, no âmbito da União, tá? O técnico competente ali, ó, ele identificou a comercialização de um produto vegetal contaminado. Tá? Opa, o que ele vai fazer? Interditar a venda do produto e adotar as providências do parágrafo 1º. Aqui, ó, o parágrafo 1º ele é mais interno, mais específico, né? Acho difícil a gente ter uma questão, mas vejam só, o proprietário
arrendatário ou ocupante a qualquer título do estabelecimento é obrigado a realizar, no prazo e nas condições prescritas, a destruição ou tratamento dos vegetais e partes de vegetais atacados. B. Aplicar todas as medidas profiláticas julgadas suficientes a critério do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal. Ah, professor, que medidas são essas? Ah, professor, como que isso é feito? Gente, aí é o restante da regulamentação. Nós estamos iniciando o estudo sobre defesa, sobre a legislação referente à defesa sanitária vegetal. Se eu estou começando os estudos, a gente está começando da norma mais geral. É claro que depois nós iremos avançar e verificar, determinadas portarias, determinadas normas específicas que regulamentam melhor a matéria, tá? Parágrafo 2º. Pelos trabalhos executados de conformidade com as exigências desse artigo, não assistirá aos interessados direito a qualquer indenização. Só faltava o comerciante exigir algum tipo de indenização, Está comercializando o produto ali em condições impróprias e ainda quer a indenização? Parágrafo 3º. As interligações e consequentes medidas de defesa sanitária vegetal previstas nesse artigo aplicam-se igualmente aos vegetais e partes de vegetais existentes em fazendas, sítios, pomares, chácaras, quintais, jardins e quaisquer outros estabelecimentos. Então eu tenho que ter sanidade vegetal não só no sacolão, não só no direto do campo, não só na quitanda, não só no hortifruti granjeiro. Eu tenho que ter isso também nos sítios, nas chácaras, nas próprias residências, quintais, onde eu tenho aí produção de vegetais e frutas. Parágrafo 4º. Em se tratando de fungo, inseto ou outro parasita que, por sua natureza ou grau de desenvolvimento, seja dificilmente reconhecido, poderá o interessado recorrer da decisão dos técnicos do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal para o Conselho Nacional de Defesa Agrícola, mantendo-se, todavia, a interdição prevista nesse artigo até a decisão final. O importador, ou melhor dizendo, o transportador ou o responsável pela carga, não concorda com a análise feita pelo técnico, Espera aí, ele pode recorrer administrativamente? Pode, e é simplesmente isso aí que a gente está falando, no parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Em se tratando, aliás, desculpe, o parágrafo 4º que falava disso. Artigo 22, independentemente da prévia verificação a que alude o artigo 21, incidem na proibição do artigo 1º e suas alíneas e são passíveis das penalidades estatuídas nesse regulamento os proprietários de estabelecimento que houverem vendido ou simplesmente exposto à venda vegetais e partes dos vegetais atacados por praga ou doenças cujo reconhecimento não exige o exame de um especialista, Então eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho lá todas as proibições do artigo 1º com as suas respectivas consequências. Lá eu estou falando em regra do importador, mas não só do importador, gente, porque lá também fala de comercialização, fala também de exportação, fala também de trânsito. Então lembrem-se que o artigo 1º, na verdade, ele é um artigo genérico, que ele está falando de importação, está falando de trânsito, está falando de comercialização e exportação. E eu não posso, por exemplo, comercializar um produto que esteja ali com algum tipo de fungo, que esteja ali com algum tipo de praga. Se isso é notório, se até mesmo uma pessoa não técnica consegue perceber isso, é claro que esse comerciante ele está sujeito às responsabilidades, às penalidades previstas em lei. Artigo 23. Não estão sujeitos à prescrição deste capítulo 3, as prescrições deste capítulo 3, os estabelecimentos que negociam com produtos vegetais exclusivamente destinados à alimentação ou outros fins domésticos, ou que tenham aplicações industriais e medicinais, desde que disso não decorra perigo para a economia nacional. O que isso significa aqui? É claro que se eu planto na minha horta para o meu consumo, na minha fazenda, eu não vou estar sujeito às prescrições colocadas aqui no regulamento. É a questão natural. Agora, saiu da minha fazenda, a partir do momento que eu faço daquilo um negócio, a partir do momento que eu estou comercializando, percebam que a regulamentação é para comercialização. A partir do momento que tem comércio, aí sim eu vou ter fiscalização, Bem,
24. Aplicam-se os artigos 16 a 22 aos estabelecimentos agrícolas que se destinem a fornecer para a reprodução vegetais e partes vegetais, como sejam mudas, galhos, estacas, bacelos, frutas, sementes, raízes, tubérculos, bulbos, rizomas, folhas, etc. Então, se eu tenho, por exemplo, né, uma fazenda que vende mudas, está comercializando, gente. Então, naturalmente, né, estão sujeitas aí às regulamentações referentes à comercialização. Quando fala assim, ó, 16 a 22, são justamente os artigos referentes à comercialização, tá? 25, ó, o governo federal poderá entrar em acordo com os governos locais para a execução das medidas constantes no presente capítulo. É aquilo que eu comentei com vocês, né? Por que eu tenho aqui essa questão, essa menção do governo federal em articulação com os outros entes? Porque nós vivemos em uma federação. Então a União, em regra, ela vai ficar com uma competência geral, mais generalista, né? O Estado tendo em vista as suas peculiaridades regionais e o município tendo em vista o interesse local. Isso a gente estuda, né, até em repartição de competências no âmbito do direito constitucional. Capítulo 4, se nós estamos falando, né, de defesa sanitária vegetal, é importante estudar as regras referentes à erradicação e combate das doenças e pragas das plantas e trânsito de vegetais e partes de vegetais. Então vejam só o artigo 27, ó. O Ministério da Agricultura, por intermédio dos técnicos encarregados da execução das medidas de defesa sanitária vegetal, poderá inspecionar quaisquer propriedades como sejam fazendas, sítios, chácaras, quintais, jardins, hortas, etc., com o fim de averiguar, né, a existência de doenças e pragas dos vegetais e aplicar as medidas constantes deste regulamento. Podem marcar, tá? Porque eu estou falando com vocês que eu tenho a competência da União, que eu tenho a competência dos estados, que eu tenho a competência do Distrito Federal e dos municípios no âmbito da vigilância sanitária, que essa competência é uma competência comum, ok, tá? Mas isso não retira o poder de fiscalização do Ministério da Agricultura, tá? Então, o Ministério da Agricultura, por intermédio dos técnicos encarregados da execução das medidas de defesa sanitária vegetal, poderá inspecionar quaisquer propriedades, sejam as fazendas, os sítios, chácaras, quintais, tá? Jardins, hortas, etc., com o fim de averiguar a existência de doenças e pragas dos vegetais e aplicar as medidas constantes do regulamento. 28. O Ministério da Agricultura, com os recursos de que dispuser e com a colaboração dos governos estaduais e municipais, promoverá o reconhecimento periódico e completo do estado sanitário vegetal de todo o país. Espera aí, eu quero saber qual que é o estado sanitário vegetal do Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ah, professor, mas e a Anvisa? E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária? É claro que ela participa também. Mas quando eu falo desse estado de sanidade vegetal, esse estado de sanidade vegetal e sanidade animal, ela é uma competência, né, do Ministério da Agricultura, tá? 29. Verificada a irrupção em qualquer ponto do país de doenças ou pragas reconhecidamente nocivas às culturas e cuja disseminação se possa estender a outras regiões e constituir perigo para a lavoura nacional, o Ministério da Agricultura procederá imediatamente à delimitação da área contaminada, que declarará zona interditada, onde aplicará rigorosamente todas as medidas de erradicação constantes deste regulamento e de instruções complementares. Podem marcar, tá? Então, ó, se eu tenho uma região do Brasil que está claramente ali atingida por uma doença ou por uma praga, o Ministério vai fazer justamente ali, ó, a delimitação correta dessa área contaminada. E aí essa área contaminada vai ser chamada, né, de zona interditada, tá? Então a gente tem aí essa questão. Artigo 30. Em torno da zona declarada infestada, nos termos do artigo anterior, poderá ser delimitada, sempre que o exigir, a doença ou praga a erradicar, uma zona suspeita,
cujo perímetro, a critério do Ministério da Agricultura, poderá variar, quer na demanda inicial, quer durante os trabalhos de erradicação. Então é como se fosse uma zona de transição, de desconfiança, por isso o nome, né? Zona suspeita. Então eu vou ter a zona interditada e posso ter a delimitação territorial ali também de uma zona suspeita. Parágrafo único. Na zona suspeita, as propriedades referidas no artigo 27, uma fazenda, por exemplo, serão mantidas sob constante inspeção por todo o tempo da erradicação e nela o trânsito de vegetais, partes de vegetais e produtos empregados na lavoura será regulado pelo artigo 32 desse regulamento, né? Ou seja, aumenta o controle, aumenta a fiscalização, o acompanhamento, inclusive, né, das propriedades que estão nessa zona suspeita. 31. Aos proprietários, arrendatários, ou ocupantes, a qualquer título de estabelecimento agrícolas situados quer na zona interditada, quer na zona suspeita, o Ministério da Agricultura divulgará as instruções para o reconhecimento, combate e demais procedimentos em relação à doença ou praga em questão, né? Eu estou falando de todas as medidas profiláticas e de ação efetivas que são necessárias para o controle ali e para o combate àquela praga. 32. Será proibido o trânsito dentro da zona interditada e para fora dela de vegetais e partes de vegetais atacados, bem como de quaisquer objetos e até mesmo veículos que não tenham sido desinfectados, suscetíveis de disseminar a doença ou praga declarada, tá? Podem marcar também, vai chamar a atenção do examinador. Então, será proibido o trânsito dentro da zona interditada. Então, não é simplesmente cercar, não. É proibir também o trânsito dentro, para facilitar esse combate, tá? Então, o trânsito dentro da zona interditada e para fora dela, obviamente, né? Ele vai ser proibido. Eu não posso ter o trânsito daqueles vegetais, né, que trazem a respectiva praga, por exemplo, tá? Parágrafo único. Em se tratando de produtos para os quais a inspeção ou o tratamento, né, a juízo do Ministério da Agricultura, ofereça garantia suficiente contra a disseminação da doença ou praga, poderá ser permitido o seu trânsito, desde que os mesmos venham acompanhados de certificados dos técnicos incumbidos da Defesa Sanitária e Vegetal, atestando que foram inspecionados ou submetidos ao tratamento prescrito. Então, se é uma praga ali cujo controle é mais fácil, ou numa situação onde o controle já está mais avançado, eu posso ter a permissão do trânsito? Posso ter a permissão do trânsito do vegetal, desde que tenha lá o atestado técnico, né, da Defesa Sanitária Vegetal. Tá? 33. Os proprietários, arrendatários ou ocupantes a qualquer título de estabelecimentos localizados na zona interditada são obrigados, sob as penalidades previstas nesse regulamento, a executar a sua custa e dentro das respectivas propriedades e no prazo que lhe for combinado, todas as medidas de combate à doença ou praga constantes desse regulamento e das instruções complementares que o Ministério da Agricultura expedir, cuja aplicação lhes for determinada pelo técnico incumbido da erradicação, com pessoal, material, aparelhos e os utensílios de que dispuserem ou que lhes forem fornecidos, tá? O importante aqui no artigo 33 é vocês perceberem, obviamente, a obrigatoriedade. O fazendeiro, o arrendatário, por exemplo, o ocupante, né? Ele está obrigado a executar a sua custa, ou seja, despesa para ele, tá? E dentro das respectivas propriedades, tá, as medidas determinadas ali pelo Ministério da Agricultura. Parágrafo único. No caso de se recusarem os proprietários ou ocupantes a executar as medidas previstas nesse artigo, ou as deixarem de executar no prazo combinado estabelecido, os funcionários incumbidos da Defesa Sanitária Vegetal deverão aplicar compulsoriamente as respectivas medidas, por conta dos proprietários ou ocupantes, tá? Então, a Defesa Sanitária aplica a medida, mas o custeio continua com quem? O custeio continua com, né, o proprietário, o arrendatário, o ocupante ali. Artigo 34. Entre as medidas adotadas para a erradicação, poderá o Ministério da Agricultura incluir a destruição parcial
ou total das lavouras, arvoredos ou matas contaminadas ou passíveis de contaminação. Podem marcar. Artigo 34, provável na prova de vocês, tá? Entre as medidas adotadas para a erradicação, poderá o Ministério da Agricultura incluir a destruição parcial ou total das lavouras, arvoredos ou matas contaminadas ou passíveis de contaminação, tá? Parágrafo 1º, ó. Quando as plantas ou matas cuja destruição for ordenada ainda se encontrarem indenes, né, ou embora contaminadas, ainda se mantiverem aptas ao seu objetivo econômico, poderá ser arbitrada uma indenização ao seu proprietário. Ou seja, ela não serve para aquela, né? Ela está com uma praga, por exemplo, nas suas frutas, mas eu tenho uma outra utilização econômica daquela planta, da árvore, por exemplo, através do óleo que sai da sua casca, sei lá, né? Enfim, existem outras formas de se explorar economicamente. Aí eu vou arbitrar essa situação aí, ó. Né? Então, ó, quando as plantas ou matas cuja destruição for ordenada ainda se encontrarem indenes ou, embora contaminadas, ainda se mantiverem aptas ao seu objetivo econômico, poderá ser arbitrada uma indenização ao seu proprietário, baseada no custo de produção e levando-se em conta a depreciação determinada pela doença ou praga, bem como o possível aproveitamento do material resultante da condenação. Tá? Parágrafo 2º. As indenizações poderão consistir em parte ou não todo na substituição das plantas destruídas por outras saídas e de qualidades recomendáveis para o lugar. Parágrafo 3º. Não terá o proprietário direito à indenização sempre que se apurar que a doença ou praga, por sua natureza ou grau de intensidade, devesse causar a destruição das plantas ou matas. Se não tem jeito, se tem que destruir, não há outra maneira senão a destruição, tá? Então não tem indenização. Parágrafo 4º. Perderá direito à indenização todo proprietário que houver infringido qualquer dispositivo do presente regulamento ou das instruções especiais baixadas para a erradicação. Se eu não cumpro as medidas necessárias para a erradicação, eu não posso pleitear qualquer forma de indenização, tá? Ó, cuidado com o 34, mas principalmente com o caput do 34, em uma menor escala, cuidado também com o parágrafo 4º. Artigo 35. O governo federal poderá entrar em acordo com o governo do estado ou do município em cujos territórios houver irrompido a doença ou praga a erradicar, e dos estados e municípios circunvizinhos, né, ou mais diretamente ameaçados pela mesma, para a execução das medidas de erradicação e custeio das despesas dela resultantes, né? Então, se for necessário, né, eu vou ter aí toda uma rede, toda uma estrutura, toda uma área sendo preparada ali, né, e feito todo esse trabalho de defesa e de prevenção, né, da defesa sanitária vegetal. Parágrafo 1º. A direção e fiscalização supremas dos trabalhos de erradicação de que trata esse artigo caberão em todos os casos ao governo da União, por intermédio do Ministério da Agricultura. É aquilo que eu estou falando, extrapola o Estado. Se extrapola o Estado, é competência da União. Então, o Ministério da Agricultura. Independentemente da conclusão de qualquer acordo, deverá o Ministério da Agricultura aplicar desde logo, as medidas de erradicação no território de qualquer estado ou município, quando se tratar de doença ou praga que obrigue a pronta intervenção, tá? Então, ó, independente da conclusão de qualquer acordo, o Ministério da Agricultura ele deve entrar em ação desde logo, quando a necessidade for imediata, tá? 36. Quando se tratar de doença ou praga que já se encontre disseminada a ponto de ser impossível a sua completa erradicação do país, competirá principalmente aos governos estaduais e municipais diretamente interessados providenciar quantas medidas de defesa agrícola a serem aplicadas nos respectivos territórios, visando a profilaxia e proteção das lavouras locais. Então não tem jeito, né? Eu tenho justamente uma situação ali, ó, onde, né, a praga está disseminada. Então aí eu vou procurar minorar os efeitos dessa praga. Aí entra em ação, sobretudo, as defesas sanitárias, né, no âmbito do Estado, no âmbito dos municípios. Parágrafo único. Ao Ministério da Agricultura caberá estimular e coordenar os trabalhos
prestando aos interessados, direto ou indiretamente, a necessária assistência. Tá? 38. Sempre que os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou ocupantes a qualquer título dos estabelecimentos agrícolas de uma determinada região conjugarem esforços para o combate a uma doença ou praga que não possa ser eficazmente combatida sem a generalização das respectivas medidas de controle de uma área de determinada extensão, poderão dirigir-se ao Ministério da Agricultura, solicitando-lhe que declare obrigatório o combate à referida doença ou praga dentro de um perímetro circundado ou seus estabelecimentos. Cuidado com o 38. Marquem aí o 38, ou seja, os próprios proprietários, os próprios arrendatários, usufrutuários, ocupantes das propriedades ali, ó, eles podem provocar o Ministério da Agricultura, tá? Então, não é só o Ministério, quando o Ministério da Agricultura quiser agir, ele vai sempre agir de ofício. Não, ele pode ser provocado pelos próprios proprietários aqui, tá? 39. O Ministério da Agricultura verificará preliminarmente: A. Se a doença ou praga pode ser eficazmente combatida. B. Se o combate solicitado pelos proprietários, pelos agricultores, por exemplo, é realmente útil à lavoura da região. E C. Se a área indicada é suficiente para o emprego eficaz das medidas profiláticas e não excede as exigências das mesmas, né? Então, essas três condições aí, o Ministério da Agricultura vai avaliar. O Ministério da Agricultura convidará os demais proprietários, e não só aqueles que provocaram, arrendatários, usufrutuários ou ocupantes, a qualquer título de estabelecimentos na área na qual se pretende dar combate à doença ou praga, a cooperarem voluntariamente na execução das medidas que lhes determinará, um prazo para significarem a sua adesão, né? Então, convido os demais proprietários, arrendatários, a participar aí desse combate, tá? Parágrafo 2º. Fim do prazo, reunidas ou não, né, novas adesões, o Ministério da Agricultura acertará com os interessados a forma por que os mesmos devem dar aplicação às medidas constantes das instruções complementares e a este regulamento, né, para o combate da doença ou praga em questão. Exigirá o compromisso escrito ou testemunho e que a execução pela forma acordada e declarará obrigatório o combate a preço. Aqui, gente, já começa a ficar muito procedimental e aí já é muito pouco provável que o examinador adentre, né, nesse tipo de situação, tá? Parágrafo 3º, ó, o Ministério da Agricultura, por intermédio dos técnicos do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, orientará, auxiliará e fiscalizará os trabalhos dos que houverem manifestado a sua adesão para o combate à doença ou praga e exigirá, simultaneamente, a aplicação de medidas equivalentes por parte dos não aderentes. Parágrafo 4º, no caso de uns ou outros deixarem de executar as medidas que lhe forem exigidas dentro do prazo combinado, é uma força-tarefa, né? É uma espécie de cooperativa de combate à praga, deverá o Ministério da Agricultura praticá-las compulsoriamente, por conta dos ocupantes. Então, quem paga são os ocupantes, salvo a serem os mesmos notoriamente falhos de recurso. Ó, o parágrafo 4º, a título de precaução, merece um asterisco aí de vocês, tá? Pode estar na prova de vocês aí, ó, ok? Bem, artigo 40, tá? O que a gente tem no artigo 40 aqui, ó? O Ministério da Agricultura, dentro dos recursos orçamentários que lhe forem atribuídos para esse fim, e por todos os meios indicados pela técnica, pelas condições locais e pela natureza da disseminação das doenças ou pragas, auxiliará os ocupantes de terrenos ou suas associações, principalmente os situados nas zonas da irradiação ou de combate, empregando maquinária e aparelhamento não acessíveis ao particular, fornecendo a baixo preço ou gratuitamente, se possível, máquinas, inseticidas, fungicidas, utensílios, sementes e mudas sadias ou resistentes, né? Então percebam aí o apoio do poder público, o apoio, né, para que seja feito aí esse combate por parte do Ministério da Agricultura. Os particulares que voluntariamente se reunirem para o combate de doença ou pragas nas suas circunvizinhanças terão preferência em todos os auxílios que o Ministério da Agricultura proporcionar. Tá? 41, ó, o governo da União entrará em acordo com os governos locais
para a realização do combate dentro dos respectivos territórios. Competência comum, eu preciso de ter, né, o relacionamento sempre da União com o Estado, com o município, né? Vivemos em uma federação, cada um tem a sua competência, mas essas competências devem ser feitas de forma coordenada. E aí a coordenação geral sempre cabendo muitas vezes à União, tá? 42, ó, fica proibida a exportação ou redespacho de plantas vivas ou parte vivas de plantas, né? Nos portos ou outras localidades em que existirem técnicos do Serviço de Defesa Sanitária e Vegetal, sem a apresentação da permissão de trânsito, passada pelos respectivos técnicos nas condições do artigo 20 e parágrafos. Então eu estou numa situação de erradicação, um combate, tentando erradicar uma praga, uma doença de uma determinada região do país. Espera aí, quando eu falo do trânsito, quando eu falo justamente, né, do trânsito daquele vegetal em outras partes do território, tem que ter lá a competente permissão de trânsito, assinada pelo técnico responsável, tá? Os estabelecimentos que negociarem com plantas e partes vivas de plantas para reprodução, né, poderão, a critério do Serviço de Defesa Sanitária e Vegetal, usar o certificado de sanidade disposto no artigo 19. E para a gente finalizar aqui, ó, tá, essa nossa primeira situação aqui, esse primeiro bloco de aulas referentes, né, à defesa sanitária e vegetal, 43 e 44, ó. Em nenhum caso as alfândegas, guarda-morias, mesas de rendas e companhias de transporte dos lugares em que estiver proibido o livre trânsito de plantas ou partes de plantas permitirão o embarque ou despacho de plantas ou partes vivas de planta sem autorização do Serviço de Defesa Sanitária e Vegetal. Se eu quero erradicar, eu tenho que ter todo esse controle. Então eu jamais posso ter aí, ó, a permissão para alfândega, guarda-moria, mesa de renda, companhia de transporte, tá? Ó, eu não posso ter o embarque ou despacho dessas plantas por conta dessa necessidade de combate sem a autorização do Serviço de Defesa Sanitária e Vegetal. 44, com o intuito de evitar a transmissão de determinada doença ou praga às zonas de culturas ainda não infestadas, poderá o Ministério da Agricultura determinar rigorosas medidas preventivas e exigir que sejam desinfectados ou expurgados determinados vegetais, partes de vegetais, sacaria vazia, que era utilizada ali para transportar muitas vezes o vegetal, outros objetos e até mesmo veículos que penetrem na referida zona não infestada e que sejam suscetíveis de disseminar a doença ou praga. Então teve um caminhão que saiu da zona infectada para a zona não infectada. Eu tenho que ter as medidas de defesa sanitárias necessárias ali para evitar que esse caminhão leve a praga de um lugar para outro, tá? 46, agora sim a gente terminando, tá? Ah, o 45 pulou, professor. Multa, né? Ah, qual que é o valor de multa? Ainda mais, gente, numa norma de 34, né? Não fazia sentido a gente estudar, tá? 46, ó. Nas instruções complementares a este capítulo, expedidas com relação à zona de irradiação ou combate, serão estabelecidos a máxima e o mínimo das penalidades a que couberem por parte de infrações, ok? Então, a gente tem essa questão aí, né? Para finalizar o nosso presente encontro aqui, ó. No iniciozinho da próxima aula, eu só vou finalizar o regulamento aqui, ó, né? Finalizar o decreto, falando dessa parte aqui, ó, que é uma parte importante para os concursos da SIDASC também, que é a fiscalização de inseticidas e fungicidas com aplicação na lavoura, tá? Até então a gente estava falando muito de comercialização, de importação, né? E a gente não tinha falado ainda dessa fiscalização diretamente na lavoura. Mas isso aí é tópico para o nosso próximo encontro, a nossa continuidade sobre o decreto 24.114 de 1934, que trata aí, né, da instituição da defesa sanitária vegetal no território brasileiro. Obrigado, gente. Espero que tenham gostado da aula, tá? Nos vemos no nosso próximo encontro tratando da legislação referente à defesa sanitária vegetal.